fachada do STF, imagem se abre para as laterais, em letras brancas direto do plenário. Já estamos de volta com imagens do plenário. Apresentador em bancada. Apresentador se vira para o telão. Praticamente um ritual que temos todas as quartas e quintas-feiras, quando os ministros vêm exatamente por aquela entrada na parte superior da tela, provenientes do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, para o plenário ocupando os respectivos lugares sob a ordem de posse no plenário, como ministros do Supremo. E desse momento em diante teremos agora a sessão plenária, como sempre acompanhamos, ao vivo direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Uma imagem aberta, ministros em plenário. Declaro aberta a 14ª Lista do plenário do Supremo Tribunal Federal. A mesa em formato da letra U invertida. Neste 11 de maio de 2023. Ao centro da mesa, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Não só os que aqui estão de forma presencial, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Cássio. A presidente fala olhando aos seus eminentes pares. Segura um papel em sua mão direita. E os que estão presentes de forma remota, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso. São os que eu, por aqui, vejo os nomes. Cumprimento também a senhora vice-procuradora regional, vice-procuradora-geral da República, as senhoras e os senhores advogados e todos os que nos assistem. E, de imediato, passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária. Imagem aberta de pé no plenário, à esquerda da excelentíssima senhora ministra Rosa Weber. De maio de 2023. Quem fala é Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Na sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Nunes Marques. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h29, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma observação quanto à ata? Nada havendo, declaro-a aprovada e chamo para a continuidade de julgamento a ação penal 1025, sob a relatoria do ministro Edson Fachin e tendo como revisor o ministro Alexandre de Moraes e como autor o Ministério Público Federal. Quem fala é a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. Pedro Paulo Bergamache de Lione Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Na sentada anterior, após o relatório do eminente ministro Edson Fachin, a que anuiu o ministro Alexandre de Moraes, tivemos a sustentação oral pelo Ministério Público, falou a doutora Lindora Maria Araújo, vice-procuradora-geral da República. Hoje começamos com as sustentações orais dos réus e eu convido a ocupar a tribuna o doutor Marcelo Luiz Ávila de Bessa, que falará pelo réu Fernando Afonso Collor de Mello. Para os 3 advogados, o prazo regimental é de até 1 hora. Está com a palavra, doutor Marcelo. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimo senhor ministro revisor, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República. Inicialmente, a imagem homem de pé. Algumas considerações de pele branca, careca, relevantes, preambulares, antes de adentrar propriamente beca preta sobre os ombros, que me animam a pedir a essa corte fala de frente para os ministros do meu cliente. Ao fundo, parte da plateia. Inicialmente, é importante registrar na plateia alguns advogados. Eu entrei nesta causa. Na pauta, a ação penal 1025, Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello. Eu fui precedido por ilustres advogados, como Dr. Fernando Neves, Rogério Marcolini, Ademar Borges e, por último, o Dr. Antônio de Almeida Castro, conhecido mais como Cacai, que é que subscreveu
às alegações finais, uma das mais bonitas, mais belas peças de defesa que eu já tive a oportunidade de ler. Fiz essas considerações preliminares apenas para dizer que a minha análise do processo parte a partir de uma visão objetiva. Não participei da instrução, fiz apenas a análise daquilo que foi registrado nos autos e, a partir dessa análise, é que me gerou a convicção de que, efetivamente, essa ação merece a mais absoluta improcedência. E também, em preliminar, gostaria de me dirigir à ilustre senhora Vice-Procuradora-Geral da República, cumprimentá-la pela brilhante sustentação na sessão passada e dizer a Vossa Excelência que, obviamente, irei discordar veementemente da sua posição, mas será uma discordância civilizada dentro da retórica adequada para uma Corte de Justiça. Dito isso, eu gostaria de iniciar lembrando que essa Corte, por diversas vezes, já se deparou em inúmeras outras situações com a denominada Operação Lava Jato. E isso é uma... Na pauta, a ação penal 1025, do Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello. Relator, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin. Não no início, mas logo no início, ruidoso dessas demandas. E naquelas demandas em que eu atuei, como aqui, nesta agora, em que eu estou fazendo a sustentação oral, uma impressão sempre surgiu. É que as investigações ou as hipóteses acusatórias que o Ministério Público acabava ventilando nas suas denúncias partiam de uma premissa geral, em que ele, Ministério Público, com todo respeito, estabelecia uma premissa genérica como fato notório e imputava uma conduta individual e fazia o preenchimento dessa lacuna fática, da comprovação desse iter, através de depoimentos de delatores ou de colaboradores premiados. Esse roteiro foi exatamente o que aconteceu nestes autos. Então, me permito dizer, já discordando da eminente Vice-Procuradora-Geral da República, que a premissa que foi posta na sustentação oral, de que é fato notório que Fernando Afonso Collor de Mello teria sido quem indicou dois dos diretores da BR Distribuidora, na minha opinião, uma premissa absolutamente equivocada. É fato, sim, admitido que o Partido Trabalhista Brasileiro, ao qual Fernando Collor era filiado, fez a indicação política de dois diretores. Mas essa indicação se deu por lideranças do PTB. E o senador Fernando Afonso Collor de Mello não era uma liderança do PTB. Na pauta, a ação penal 1025, Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello. Relator é o excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin. Estabelecer fatos ou situações fáticas como fatos notórios, que não necessitam de prova robusta e necessária. Há muito, desde a minha infância, aprendi, por exemplo, que é fato notório que o mundo é redondo, muito embora haja quem teme hoje que ele é plano. Sempre entendi também que o respeito às instituições e o respeito às cortes e aos próprios tribunais, principalmente dos advogados militantes, é uma questão absolutamente inarredável, muito embora hoje possa se assistir aqui ou acolá quem assim não entenda. Da mesma maneira que se joga um papel, ele vai cair. Por quê? Porque é uma lei da lei da gravidade. Isso é um fato notório. Muito embora possa ter quem ache que, por ser uma lei, nessa concepção, possa ser revogado. Agora, não é fato notório, absolutamente não é fato notório, de que Fernando Afonso Collor de Mello tenha feito a indicação desses diretores. E essa prova não foi feita pelo Ministério Público, com todo respeito. Faço aqui a menção expressamente a todos os colaboradores, e são eles que fazem menção a essa situação, todos eles fazendo remissão exclusivamente a notícias de imprensa, a boatos, a comentários de cafezinho, para dizer que, pelo que se lembram,
esse comentário na imprensa ou o comentário no cafezinho era que o senhor Fernando Afonso Collor de Mello teria indicado esses diretores. O que, diga-se de passagem, a indicação de diretores em empresas estatais ou na administração pública federal não constitui absolutamente ato ilícito algum. Faço até menção aqui a uma passagem do voto do ministro Fachin na ação penal 1019, que tem profunda relação com essa ação penal, como também por diversas vezes o próprio ministro Gilmar Mendes faz menção, que nós temos um presidencialismo que é de coalizão. E esse presidencialismo de coalizão, muitas das vezes, faz com que as forças políticas queiram participar da indicação de agentes públicos na administração pública central ou na administração pública federal. E isso não constitui ilícito algum, e isso constitui mera prática da política e da política como nós entendemos. Pois bem, feito essas considerações, essa ação penal ela se assenta dentro de um raciocínio de lógica esboçado na denúncia, que tem o seguinte desenho. Se diz que houve corrupção passiva em 4 grupos de contratos celebrados no âmbito da BR Distribuidora, e essa corrupção, diz o Ministério Público, ocorreu por quê? Porque Fernando... Na pauta Ação Penal 1025, Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello. Ou poderiam celebrar estes contratos e teria usado um dos corréus para fazer a intermediação e oferir vantagens indevidas. Esse é o primeiro desenho lógico da denúncia. O segundo desenho lógico da denúncia é, a partir de movimentações financeiras das empresas que o defendente é sócio, herdeiro, se faz o raciocínio de que aquelas movimentações financeiras decorriam, na verdade, de um movimento de lavagem de capitais, oriundos todos esses recursos daqueles daquelas 4 primeiras imputações de corrupção passiva. E, por fim, se faz a imputação de organização criminosa porque se diz, olha, havia o cometimento ou a prática de corrupção passiva, havia a prática de lavagem de capitais, essas pessoas estavam organizadas, então, para o cometimento de uma série indeterminada de crimes. Basicamente, é esse o desenho da denúncia. Pois bem, essas 4 imputações de corrupção passiva, a primeira delas diz respeito a um contrato de embandeiramento de postos de combustíveis de uma empresa chamada DVBR. Esse contrato de embandeiramento, ele nasce, inicialmente, como uma proposta de negócios trazida pelo Banco Santander, e a prova dos autos é absolutamente clara nisso, de que era normal, como porta de entrada de negócios a serem ventilados na BR Distribuidora, a intermediação de bancos ou mesmo de terceiros, levando propostas comerciais para serem discutidas no âmbito da BR Distribuidora. Posteriormente, diz o Ministério Público que, inexplicavelmente, o Santander se afasta e, a partir de então, o contrato passa a ser discutido apenas diretamente com a DVBR. E isso porque entraria então um dos corréus, Pedro Paulo, como intermediário que teria indicado a esses empresários, donos dessa empresa DVBR, que deveriam pagar alguma vantagem devida para que esse contrato fosse celebrado. Essa é a lógica encetada na denúncia. Pois bem, em primeiro lugar, não há nenhum dos sócios dessa empresa DVBR faz qualquer menção, nenhuma menção, de qualquer tipo de intermediação de Pedro Paulo ou de Fernando Afonso Collor de Mello. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o diretor encarregado, que seria supostamente o diretor indicado
pelo então senador Fernando Collor de Mello, esse diretor mesmo disse que nunca teve contato com o senador. E mais, que, na verdade, até ele disse que teve uma vez contato quando ele era presidente da República em alguma cerimônia oficial. Mas disse que não conhecia, não tinha com ele nenhum tipo de conversa, ou muito menos de afinidade, ou que tivesse qualquer tipo de interferência, ou que houvesse algum tipo de interferência por parte do senador em qualquer negócio, em especial nesse negócio que nós estamos tratando aqui agora. E o Ministério Público, então, faz a seguinte ponderação. Ora, há uma prova de que Alberto Seff, personagem conhecido em todos os casos da Lava Jato, e um segundo personagem chamado Rafael Ângulo, também um personagem conhecido como colaborador premiado. Em todos os casos da Lava Jato, Rafael Ângulo seria sempre apontado como aquela pessoa que faria transporte de dinheiro lícito ou de dinheiro vivo para o senhor Youssef. Essas duas pessoas teriam feito uma menção de que nesses postos de combustíveis, nesses postos da DVBR, teriam sido recolhidos um determinado valor. Pois bem, essa prova permanece apenas no dizer de colaboradores premiados. É repetir aqui. Não há nenhuma prova idônea que corrobore esta versão do Ministério Público. Se tem aqui uma versão posta única e exclusivamente pelos colaboradores premiados e que não dizem, mesmo assim, que essa arrecadação desses valores teria alguma relação com o senhor Fernando Collor de Mello ou com uma suposta intermediação desse contrato de embandeiramento, que, diga-se de passagem, é um contrato que é, de certa maneira, corriqueiro com as distribuidoras, porque ele gera para as distribuidoras uma participação maior de mercado, porque ele gera a fidelidade de postos de combustíveis com aquela bandeira. Isso acontece com a Ipiranga, isso acontece com várias outras distribuidoras. O segundo grupo de contratos diz respeito à UTC, também UTC, conhecida já de outros casos da Lava Jato, onde o senhor Ricardo Pessoa, presidente da UTC, diz que fechou 4 contratos de bases de distribuição, de construção de bases de distribuição, e que De pé na tribuna, advogado faz sustentação oral. Na pauta, ação penal 1025. Do senhor Pedro Paulo. E aí ele diz que presumiu, ou presumia, de alguma forma, que o senhor Pedro Paulo fosse ligado ao senhor Fernando Afonso Collor de Mello. Pois bem, o senhor Ricardo Pessoa, também colaborador processual, ele diz expressamente, por várias vezes, e repete isso de forma reiterada, de que os contratos tiveram lucro absolutamente normal, não houve nenhum sobrepreço. Isso é expresso em todo o seu depoimento. Mas o que é interessante é que o senhor Ricardo Pessoa, quando celebra o seu contrato, melhor dizendo, o seu acordo de colaboração premiada no âmbito da Lava Jato, ele o faz junto com um diretor financeiro chamado Valmir Santana, que era quem operacionalizava todos os pagamentos ajustados pelo senhor Ricardo Pessoa. Pois bem, o senhor Valmir presta depoimento nesses autos e em diversas passagens expressamente afasta qualquer pagamento ao senhor Fernando Afonso Collor de Mello. Faço aqui referência aos seguintes trechos do seu depoimento. Pergunta ao Ministério Público. Então, foi um apoio político? O senhor Valmir responde. Um apoio, não sei se é político, comercial. E aí, num segundo momento, a defesa pergunta. Em algum momento, Ricardo Pessoa falou com você que esses valores seriam destinados, que teriam como destinatário final Fernando Afonso Collor de Mello, o colaborador, o senhor Valmir, que é o diretor financeiro da UTC,
e que era quem operacionalizava todos os pagamentos da UTC em todos os enredos em que a UTC se encontra dentro da Lava Jato, diz o seguinte: nunca, que eu me recorde, Ricardo nunca falou que esse dinheiro era para o Fernando Collor. Tudo. Aí, mais adiante, pode falar exatamente. Aí a advogada pergunta: o Ricardo não lhe deu essa informação e muito menos lhe passou qualquer prova de que esse seria? Diz o colaborador: não, nunca. Nunca mandei entregar R$1 para ele. Se tivesse entregue R$1, eu teria dito: olha, entreguei R$1 para ele. Mas o mais interessante é que o senhor Valmir, com relação à participação do senhor Pedro Paulo, ele diz que o senhor Pedro Paulo era conhecido como investidor. Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Ação Penal 1025, Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello. Investidora nesses contratos. Vou ler o trecho. Doutor, eu acho que a defesa pergunta: o senhor Pedro Paulo trabalhava na BR Distribuidora, prestou algum serviço para esse dinheiro tivesse que entrar, tivesse direito a isso? Responde o colaborador: doutor, excelência, aí, eu acho que ele nunca trabalhou na BR Distribuidora, acho, mas sei que ele tinha uma empresa de investimento e tal. Esse contrato da BR Distribuidora, se não me engano, tinha um envolvimento com a Rio Bravo, tá? Aí vai. E aí o juiz pergunta, o juiz instrutor: aí, o senhor não conhece os meandros da? Ele já responde de pronto: aí eu não sei como é que foi a engrenagem para Rio Bravo entrar nesse negócio. Aqui, o colaborador coloca que a participação de Pedro Paulo, se é que Pedro Paulo efetivamente recebeu, eu não sou advogado de Pedro Paulo, mas se ele recebeu, isso decorreu possivelmente de uma relação de investimento de uma empresa que Pedro Paulo tinha, chamada Rio Bravo. Daí, não há, com todo respeito, como se conclui que haja prova, nem mínima, com relação a essa imputação de corrupção passiva no caso da UTC. Resta, então, somente as palavras do senhor Ricardo Pessoa, colaborador premiado, e que, como já decidido por essa Corte, como é hoje texto de lei, não pode servir ou embasar um decreto condenatório. Há um terceiro grupo de contratos em que se faz a imputação de que teria ocorrido a corrupção passiva com a participação do senhor Fernando Collor de Mello. Diz respeito ao já conhecido também colaborador premiado de inúmeros processos da Lava Jato, Fernando Baiano. Faço referência a Fernando Baiano, não estou desmerecendo, não gosto de me referir a ninguém por apelidos, mas é porque ele é conhecido como Fernando Baiano, a referência fica mais fácil, até a memória fica melhor para se localizar de quem estamos tratando. E o Fernando, esse senhor Fernando, ele na fase policial, não na fase judicial, porque ele não foi chamado pelo Ministério Público para depor na fase judicial, mas na fase policial, diz que ele estava encetando uma negociação de cartões de crédito, o cartão de crédito dele, FTC, empresas de adquirência, se eu não estou enganado no nome, porque esse eu acho que é o ramo de negócios, e essa empresa de adquirências já estaria com o negócio adiantado dentro da BR Distribuidora, mas que em dado momento ele foi procurado por senhor Pedro Paulo e teria pago ao senhor Pedro Paulo a quantia de R$1 milhão e disse que essa quantia acabou sendo paga, muito embora o negócio já tivesse encetado, que simplesmente porque se presumiu ou presumia a participação do senhor Fernando Afonso Collor de Mello. Aqui não há sequer o depoimento de um colaborador, porque, efetivamente, esse depoimento está restrito ao inquérito policial. Ele nunca foi repetido na fase judicial. E a mesmíssima coisa no quarto grupo de contratos, que diz respeito exatamente, mais uma vez, ao senhor Fernando Baiano, desculpa mais uma vez a referência a esse apelido, mas o senhor Fernando diz que em algum momento imaginou propor
um contrato de leasing para a construção de um armazém químico ou de armazenamento de produtos químicos para a BR Distribuidora e que nessa negociação teria sido ajustado com o senhor Pedro Paulo o pagamento. Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. AP 1025. Então, excelências, esses são os 4 conjuntos de fatos que o Ministério Público se apoia para dizer que houve corrupção passiva. E nenhum desses 4 conjuntos de fatos, nenhum deles o Ministério Público fez prova suficiente capaz de gerar a mínima certeza com relação à culpabilidade de Fernando Afonso Collor de Mello. Essa é a realidade. Não se ultrapassou. E no primeiro caso, a palavra de 2 colaboradores, mas que fazem referência a um recolhimento de dinheiro, mas não fazem referência que esse recolhimento de dinheiro tinha relação com aquele contrato. No segundo grupo de contratos, fica apenas a palavra do senhor Ricardo Pessoa, e essa palavra ela é contraditada pelo seu diretor financeiro, também colaborador premiado, que diz não, nunca ouvi falar que esse dinheiro fosse para Fernando Afonso Collor de Mello. E isso é fato. No terceiro e no quarto... Ministros julgam a ação penal 1025. A menção de um colaborador na fase policial que o Ministério Público sequer pede a sua oitiva na fase judicial. Pois bem, o próprio Ministério Público e essa ação penal, ela tem a mesma origem que uma outra ação penal já julgada pela segunda turma, que é a ação penal 1019, em que houve a absolvição de todos os réus. Só fazendo uma breve introdução, na 1019 era também com relação à BR Distribuidora, e ali se dizia que as 4 diretorias da BR Distribuidora, 2 seriam do PTB e 2 seriam do Partido dos Trabalhadores. E se faz referência que naquelas 2 do Partido dos Trabalhadores, quem teria feito essa indicação foi o ex-deputado, se eu disser o nome dele errado, peço desculpas, é Vander Lobé, acho que esse é o nome. E o mesmo conjunto, a mesma investigação é que gerou essas 2 ações penais. E lá, como aqui, também o Ministério Público não conseguiu ultrapassar a barreira da mera remissão ou da mera menção a depoimentos de colaboradores premiados para conseguir, pelo menos minimamente, demonstrar a existência da materialidade e autoria daqueles fatos que havia ali imputado a outros réus, alguns réus que são também comuns a este processo. Por outro lado, com relação à denominada lavagem de capitais, o próprio Ministério Público, em todas as suas manifestações, diz que essa lavagem de capitais decorre exclusivamente do produto de crime desses 4 conjuntos de fatos que teriam relação com corrupção passiva. Há uma relação direta de causa e efeito. E essa lavagem que o Ministério Público faz referência, eles simplesmente pegam toda e qualquer movimentação financeira das organizações Arnon de Mello, que é uma organização de várias décadas no Nordeste do país, que é uma empresa familiar, mas uma empresa familiar que sempre teve uma grande projeção e que era administrada, então, de uma forma, como inúmeras outras empresas familiares no país, de uma maneira em que havia uma confusão, às vezes, entre o caixa da empresa e o caixa particular e privado. Mas essas irregularidades, que são comuns a esses tipos de empresa, o Ministério Público vem e coloca todas elas sob suspeição, dizendo, olha, isso mostra, isso aqui nada mais é do que a lavagem de capitais daquele produto do crime, daquelas 4 grupos de contratos que teriam sido, onde teria ocorrido o crime de corrupção passiva.
foi exaustivamente demonstrado pela defesa, e aí se fez o trabalho inverso, de que a aquisição de todo esse patrimônio, que se diz respeito a automóveis, imóveis, que toda ela decorreu ou de financiamentos bancários, ou de repasse das empresas Arnon de Melo, ou de troca com a entrega de um outro imóvel, ou entrega de um automóvel usado, ou mesmo de permutas entre as empresas Arnon de Melo, que tem jornais, rádios, ou seja, permuta de publicidade, que seriam transformadas em valores para pagamento ou parte do pagamento na aquisição desses bens. Obrigado. Por último, e já encerrando, para não cansar vossas excelências, eu me prometido que não ia gastar 1 hora e não queria chegar nem perto disso, porque me parece, ou pelo menos é minha convicção plena, é de que efetivamente se trata aqui de uma ação penal que merece a mais absoluta improcedência, porque não houve nenhum esforço probatório por parte do Ministério Público, e não poderia haver mesmo, porque os fatos apontados não ocorreram da forma como é indicado na denúncia, que se faz, o Ministério Público faz a indicação da existência de uma organização criminosa, fazendo remissão se há a existência dos crimes anteriores, é porque as pessoas se organizaram e essa organização para o cometimento desses crimes implicaria no crime de organização criminosa. Pontuo até que no memorial faço remissão que a questão da organização criminosa ela é introduzida na legislação em 2013 e o Ministério Público fala disso desde 2010, não faz a separação, mas o fato que me parece ou melhor, a questão que me parece a mais relevante é que não se pode falar de organização criminosa se os tais crimes que o Ministério Público insiste em dizer que ocorreram, não ocorreram. Se esses tais crimes que o Ministério Público insiste em dizer, com todo respeito, volto a dizer, ao máximo respeito à senhora Vice-Procuradora-Geral da República e aos procuradores da República, como um todo, a todos o Ministério Público, mas insistem em dizer que houve, mas não produzem a prova necessária, é porque, efetivamente, esses crimes não ocorreram e a ação penal merece procedência. Então, senhora presidente, senhor relator, senhora ministra, senhores ministros, agradecendo desde já a paciência por terem me ouvido, que se requer, por parte do senhor Fernando Afonso Collor de Mello, a improcedência da ação penal. Obrigado. Agradeço ao doutor Marcelo Luiz Ávila de Bessa e passo a palavra ao doutor José Eduardo Rangel de Alckmin, que falará pelo réu Pedro Paulo Bergamache de Leone Ramos, e que tem também assegurado o tempo de até 1 hora para sustentação. Muito obrigado, senhora presidente. Excelentíssima senhora presidente, eminente ministro relator, ministro revisor, que se ausentou por alguns minutos, mas está nos ouvindo, eminente ministra Carmen Lúcia, a quem rendo minhas homenagens particulares pela sua sempre fulgurante passagem nesta corte, eminentes ministros, eu uso dizer, minha amiga, Vice-Procuradora-Geral da República, a quem tenho uma admiração especial, eminentes colegas. Vou ser breve, porque aqui me parece, senhora presidente e eminentes ministros, que é uma espécie de um videotape de uma causa que já foi julgada aqui, que é exatamente a ação penal 1019, que envolveu o deputado Vander Lubê. Era basicamente a mesma situação. Se indicava ali também a questão da corrupção pelo recebimento de pretensa vantagem indevida para se omitir no dever de fiscalização. As provas, a situação das provas era mais ou menos a mesma. De modo que, a meu ver, estamos aqui em época de revivenciar temas passados. Mas, para não fugir do debate,
o que se tem aqui é uma acusação, como dito pelo Para a sustentação, Dr. Eduardo Alckmin. Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Ação Penal 1025. Ou talvez chamado de colaborador. Se diz que Fernando Collor de Mello teria recebido vantagem indevida por conta de obras que foram contratadas ou contratos que foram firmados pela BR Distribuidora. Essa prova, na verdade, não é consistente. Bem examinados os autos, o que se tem é realmente delação premiada, que, convenhamos, isso virou uma prática tanto quanto temerária no Brasil, porque o próprio ministro Gilmar, há poucos dias, disse que poderia se dizer que isso é a tortura dos tempos modernos, né? Essa prática de prender pessoas que efetivamente não representam ameaça à sociedade e com as abordagens que hoje se sabe eram feitas aí nos calabouços da Polícia Federal, a pessoa acabava se conformando em fazer a delação premiada. Então, isso era realmente Nós que tivemos a oportunidade de conversar com vários acusados e também com delatores premiados, sabemos que isso, de fato, aparentemente ocorreu sim, que as pessoas ficavam desesperadas quando ouviam de policiais que estava prestes a acontecer prisão de seus familiares. A pessoa pensava, olha, tudo bem, mas minha mulher, meus filhos, eu não vou admitir. E aí acabava se rendendo com versões que, na verdade, não tinham como ser comprovadas. E aqui, essa é uma realidade que é até mencionada pelos professores Luiz Greco e Alor Leite, dois eminentes professores que se dispuseram a emitir pareceres nesses autos, especificamente neste caso, e que exatamente assinalam isso, que todos os fatos narrados não são consistentes, que os fatos não descrevem perfeitamente o cometimento de um crime, que, bem dizer até cá entre nós, é estranho que alguém que não seja o agente político responsável pelo ato seja processado por corrupção passiva por uma possível influência que teria tido na nomeação de diretores da empresa. A meu ver, a fórmula da lei é a melhor. É quem pratica um ato pedindo ou solicita uma vantagem de vida, mas sempre envolve o ato de ofício. Pergunta-se, qual o ato de ofício que o senador aqui teria praticado e como o colaborador teria alguma coisa a ver com isso? Então, esse é um ponto, para mim, como sempre estudante, na verdade, de direito penal, me deixa muito curioso. Mas o que há de mais específico em relação a Pedro Paulo é porque ele teria recebido valores de Alberto Youssef, e esses valores são levados à conta de que seria o pagamento da vantagem devida acertada com o senador Collor. Não se considerou, todavia, que, primeiro, o próprio CEF diz que nunca teve conhecimento de que esses valores teriam como destinatário o senador Collor. Segundo, a situação financeira, isso é deveras importante, porque passou Pedro Paulo. Vamos recordar um pouco da sua história, assim que, brevemente. Ele, jovem, talvez ministro de Estado, um dos mais jovens, se não o mais jovem do Brasil, veio ocupar a pasta da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República nos idos de 1990, no início do governo Collor.
e se dedicou intensamente à atividade. Quando saiu da sua função de cargo público, ele foi para o mundo dos negócios e teve uma empresa que foi muito bem, até que o suprimento dos financiamentos assumidos pelo agente financeiro público acabaram sendo ceifados. Dr. Eduardo Alckmin, sustentação oral. Como toda empresa que se vê nessa situação, teve dificuldades financeiras. Advogado pausa, fala e bebe água. Nós sabemos que os bancos não são exatamente um modelo de altruísmo. E eles foram para cima da empresa, e a empresa ficou praticamente inviabilizada. O que ele fez, então? Como era amigo de Alberto Youssef, que era atuante no mercado financeiro, fez um trato com o Youssef de abrir uma conta informal, mas os valores que eram nela depositados foram todos declarados na sua declaração de imposto de renda. Então, esse é um fato. Apenas nos depositou nos bancos oficiais, nos bancos existentes, porque viabilizaria a sobrevivência da sua empresa. E aí, como tinha esse trato e que, aliás, o Youssef confirma isso, tinha esse trato com o Youssef, então houve esse trânsito de valores dele para o Youssef, do Youssef para ele, isso é fato. Mas não quer dizer que esse dinheiro vinha para ser entregue ao senador Collor. Essa prova não existe. É afirmada, sim, por dedução, por com todas as vênias, né? Com uma construção um tanto quanto construída na base de impressões, de ilações, mas prova que agora seria necessário, né? Lembrando aqui o nosso querido ministro Marco Aurélio, que sempre dizia que no recebimento da denúncia, se a historinha, dizia ele, está contada e narra um crime, há de se investigar, mas no julgamento aí há de recair sobre, dizia ele, os ombros largos do Ministério Público o encargo de demonstrar que realmente houve crime, né? Então, agora era necessário ter essa prova de que esses valores que ele recebeu eram efetivamente destinados a pagamento de uma propina. E os elementos colhidos na instrução não permitem essa conclusão. Delações premiadas, as pessoas dizem que simplesmente ouviram dizer. Prova de ouvir dizer não é prova, até onde eu sei. Eu sei que teve um famoso filme aí, que o sujeito lá nos Estados Unidos, o exame final dele era saber como é que se podia dar validade à prova do hearsay, né? Ouvir o dizer. Mas entre nós, quem ouviu dizer não é testemunha, não tem conhecimento do fato, né? E é a prova que foi amealhada. Então, eminentes ministros, em relação a essa acusação, o que se tem é que, e eu não vou insistir, porque o doutor Bessa, que é um tribuno muito melhor que eu, já aqui expôs todas essas circunstâncias, há um aspecto que me incomoda, devo dizer a Vossas Excelências com sinceridade. Não sei se o eminente relator percebeu, mas às folhas tantas da instrução chegou a notícia de que teria havido uma colaboração com uma instituição estrangeira, já depois de encerrada a instrução, o Tribunal de Arrondissement de Luxemburgo, que pediu informações a respeito da situação patrimonial do ora defendente. E isso chegou ao conhecimento da defesa, e a defesa... Na pauta Ação Penal 1025, Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello. Não concordou, mas Vossa Excelência entendeu que, de fato, seria o caso de deferir a diligência para verificar que prova é essa, porque a prova pode até não interessar à acusação, mas pode ser importante para a defesa. E não se sabia o que tinha nisso. Vossa Excelência deferiu a diligência. E só foi apresentada à defesa esses elementos de prova a menos de 24 horas do início dessa sessão, da sessão anterior, é verdade.
mas veio já em tempo em que é impossível se fazer uma análise do que contém essa prova. Então, esse é um aspecto que realmente me incomoda, porque eu não sei dizer se há prejuízo ou não há para a defesa, mas se a diligência foi deferida, creio eu que seria de melhor alvitre, talvez, interromper o julgamento nesse ponto, para que Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Ação Penal 1025. No exterior, precisamente em razão dessa ação penal. Então, em que redundou, inclusive, salvo engano, em bloqueio de ativos no exterior. Então, parece-me que esse é um aspecto que merece atenção do tribunal, porque pode sair daí um grave cerceamento de defesa. Mas, voltando, então, ao roteiro original, quanto ao crime de corrupção passiva, já falamos. Quanto ao crime de organização criminosa, também, bem disse o doutor Marcelo, que só existiria se fosse confirmado o crime de corrupção. Então, fica uma coisa de cartela de cartas, mas não tem substância própria da figura da organização criminosa que a lei estabelece. Por último, gostaria de falar, enfim, atento ao princípio da eventualidade, com relação ao que se pede por concurso material, cometimento de uma quantidade impressionante de crimes. Os professores já citados aqui fazem uma observação que me parece muito importante. Aqui houve um fracionamento dos fatos, de tal modo que, se tratasse aqui de um crime de lesão corporal, praticamente poderíamos dizer que cada etapa é um crime autônomo, porque houve um fatiamento e o fato, na verdade, acabou resultando nesse número astronômico aí de delitos pelo critério do concurso material. Mas, a bem dizer, aqui seria uma hipótese clara de, se fosse o caso de considerar criminosa a ação dos acusados, então se aplicar o princípio do crime continuado, porque os fatos são absolutamente iguais. Muito bem. Então, feitas essas breves considerações, eminentes ministras, e sem intenção de cansá-los, o que se espera é, primeiro, que se suspenda o julgamento para se verificar essa prova que chegou a 1/10 hora. Segundo, que se decrete a absolvição do réu. Ou, terceiro, que se faça a aplicação da pena nos termos do crime continuado. Muito obrigado, excelência. Agradeço ao doutor Alckmin e passo a palavra ao doutor Milton Gonçalves Ferreira, que falará pelo réu Luiz Pereira Duarte de Amorim, também em até 1 hora, doutor. Agradeço, eminente presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, eminente ministro Fachin, na qualidade de relator deste feito, a quem desde já congratulo pela condução e presidência desta ação penal, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Alexandre de Moraes, ministro Gilmar. Na imagem, homem de pé no púlpito do Supremo Tribunal Federal. Ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, homem de pele branca, cabelo liso, traços vice-procuradora-geral da orientais. República, doutora Lindora, colegas advogados, a quem cumprimento Na pauta, ação penal 1025. eminente professor José Geraldo Alckmin e do doutor Marcelo Bessa, que me antecederam na tribuna, senhores servidores demais presentes. Excelência, primeiro gostaria de registrar que é com imenso júbilo que assumo pela vez primeira a tribuna deste templo sagrado do direito, da democracia, e não poderia deixar de fazer esse registro, porque é com satisfação, honra e profundo respeito e admiração. Essa corte, sobretudo nos últimos tempos, tem mostrado ao país uma altivez e a integridade necessárias para a manutenção da ordem democrática e a ordem constitucional deste país. Então, por isso, para mim, é motivo de júbilo e registro isso de púlpito, aqui no púlpito. Segundo, excelências, eu
preciso, com todas as vênias e com todo o respeito que, eventualmente, o ímpeto da juventude e a exclamação que me tragam aqui, mas eu venho à tribuna para vocalizar a indignação de um inocente. A perplexidade de um homem inocente, um homem simples, um mero funcionário de empresa privada que atua e exerce sua atividade em Alagoas, um senhor que não tem atividade político-partidária, que não transita nos círculos de poder, que jamais exerceu qualquer mandato político, tampouco teve qualquer tipo de designação para que mantivesse reuniões com parlamentares, com servidores da BR Distribuidora, jamais teve qualquer contato com empreiteiros de construtoras, absolutamente não. Tem uma vida simples, uma vida honrada e é estritamente um funcionário de uma empresa privada do estado de Alagoas. O Grupo Arnon de Melo é um conglomerado econômico de várias empresas de comunicação, um conglomerado quase centenário, fundado pelo então senador Arnon de Melo, pai do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O senhor Amorim, há quase 30 anos, ingressou nas organizações da Arnon de Melo, primeiro como auxiliar administrativo do setor de sucursais da Gazeta. Dada a sua dedicação, começou a ter uma trajetória evolutiva no âmbito interno da empresa, sempre na iniciativa privada. Da direção de sucursais, passou à direção comercial do Jornal Impresso, depois passou à diretoria das rádios do interior de Alagoas, depois chegou à diretoria das empresas, de todas as empresas do Grupo Arnon de Melo, mas não à diretoria executiva, o que só veio acontecer depois com o falecimento da senhora Ana Luísa Collor de Mello, que era uma das acionistas e então sócia administradora. Essa trajetória interna, é bem verdade, de quase 30 anos, o fez adquirir, sim, evidentemente, o respeito e a credibilidade dos seus empregadores. Como já dito aqui pelo Dr. Marcelo Bessa, o Grupo Arnon de Melo é constituído de empresas que, embora sólidas e de projeção, elas são eminentemente empresas familiares, cujos sócios sempre foram os herdeiros do ex-senador Arnon de Melo. E é certo que o senhor Amorim adquiriu a confiança e o respeito de seus empregadores, dada essa trajetória interna na empresa. Mas isso, eminentes ministros, eminentes ministras, jamais se confundiu com intimidade ou liberdade para qualquer tipo de questionamento desse mero funcionário da atividade privada acerca das atribuições e atividades do acionista da empresa, acerca de suas atividades parlamentares, suas atividades políticas. É Amorim, e ele sabe disso, um funcionário, e disso não passa. E é por isso que, com essa indignação de alguém absolutamente inocente, que foi tomado de perplexidade ao ser inserido no contexto dessa ação penal, sob a acusação de ter supostamente colaborado para o recebimento de vantagens indevidas relacionadas à BR Distribuidora. Não há absolutamente nenhum registro de ingresso de Amorim na BR Distribuidora, tampouco na UTC Engenharia, do senhor Ricardo Pessoa. Não há absolutamente nenhum tipo de contato entre ele e qualquer servidor da BR Distribuidora, nem muito menos das construtoras. Mas o Ministério Público acabou inserindo Amorim nessa ação penal, trazendo alguns episódios que, ao sentir do Ministério Público, naquele primeiro momento, seriam indicativos ou sugestivos da participação dele na prática de supostos crimes. O primeiro teria sido a seguinte ilação: olha, Amorim foi ao escritório de Youssef e também depositou 2 cheques nas contas do senador Fernando Collor de Mello, que totalizaram esses 2 cheques 25 mil. Em razão disso, essa é uma prática ilustrativa da prática de delito por Amorim. Esse é o primeiro episódio. A defesa, já na resposta, desmistificou esses fatos. Mostrou que, na verdade, os 2 cheques absolutamente não tinham relação com a ida dele ao escritório de Youssef. Mostrou que esses cheques, inclusive, foram anteriores à ida dele ao escritório de Youssef. Eminente ministro Fachin, quando do recebimento da denúncia, ao proferir seu voto, registrou a presença desses documentos, porque Amorim juntou à defesa o comprovante de venda do seu anterior veículo, no valor de 80 mil, juntou a declaração de imposto de renda noticiando a venda do veículo usado
como também a aquisição do veículo novo esse que pertencia ao ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. E o eminente ministro Fachin observou esse ponto no acórdão, mas Vossa Excelência, ministro Fachin, registrou que, diante da fase de admissibilidade, esse episódio careceria de maiores esclarecimentos na instrução. E esses esclarecimentos vieram. Esses esclarecimentos vieram aos autos, com as testemunhas que, em uníssono, corroboraram tudo aquilo que, cronologicamente, de forma documental, já havia sido demonstrada na defesa. E o Ministério Público, com todas as vendas, não se ocupou de produzir absolutamente nenhuma prova em sentido contrário. E o segundo episódio que fez inserir Amorim nesta ação penal foi a ilação de que todo e qualquer depósito formalizado nas contas das empresas... Ministros julgam a ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração à organização criminosa. Ação penal número 1025. Relacionada à BR Distribuidora. E, com isso, automaticamente, esses valores que teriam ingressado nas contas da Gazeta seriam de responsabilidade automática e objetiva de Amorim, por ser ele o diretor, um dos diretores do grupo empresarial. Esses fatos também foram desmistificados na instrução. Mas o cenário inicial, com relação a Amorim, é esse. Primeiro episódio, relacionado aos cheques e aos carros. Ao cheque e ao carro. De fato, houve o depósito de 2 cheques na conta do senador Fernando Collor por parte de Amorim. Ele, já na defesa, explicitou, como eu bem disse aqui na tribuna. Ocorre que, quando da instrução, além de documentado na sua declaração de imposto de renda, foram chamadas testemunhas e esses fatos foram esclarecidos. Que disse Amorim em sua defesa: olha, comprei um carro que pertencia ao senador Fernando Collor de Mello. Paguei vendendo o veículo usado que eu tinha, transferi esse crédito, financiei a parte que restava e a parte faltante, que eram 25 mil, depositei diretamente ao antigo proprietário do carro, que era o senhor Fernando Collor de Mello. Juntou, para tanto, a declaração do imposto de renda, a cédula de financiamento bancário, dando como garantia o bem que ele estava adquirindo, que era o veículo Azira, e, além disso, na declaração de imposto de renda, a informação de que ele tinha vendido o antigo carro, um sorrento, e comprado esse carro. Vieram aos autos as testemunhas. O dono da concessionária, senhor Galbo Acioli, foi ouvido sob o crivo do contraditório judicial. E ele explicou como se deu a transação, que foi conduzida pelo senhor Leonardo Simões, diretor comercial da Gazeta. Como é que se deu o enredo de acordo com o que aflorou na instrução? O senador Fernando Collor foi a uma concessionária no estado de Alagoas, gostou de um carro e telefonou ao senhor Leonardo Simões, diretor comercial. E por que ligou para o diretor comercial da Gazeta? Porque o diretor comercial da Gazeta é que trata das relações comerciais e negociais relacionadas à permuta, o que é absolutamente natural e corriqueiro no ramo das comunicações em Alagoas. Empresas de construção, empresas de concessionárias de veículos trocam produtos e, em seu lugar, ao invés de receberem em pecúnia, recebem em publicidade, veiculadas no jornal, impresso, veiculadas no rádio, veiculadas na TV ou mesmo nos sites de internet. Pois bem, Leonardo Simões, então, é contactado pelo senador. Olha, gostei de um carro, proceda junto à concessionária para ver como é que eu vou ficar com esse veículo. Leonardo Simões, então, telefona para o dono da concessionária. E aí diz: olha, o senador gostou do carro, ele quer ficar, libera o carro que eu vou e negocio com o Galba, que é o dono da concessionária, em permuta. Prática essa que a instrução mostrou e Galba disse no depoimento que já tinha ocorrido outras vezes. O senador, então, sai com o carro e Galba passa a usar a publicidade na Gazeta, absolutamente natural. Cerca de 2 ou 3 meses depois, tudo isso aflorou da instrução dos depoimentos. 2 ou 3 meses depois, o senador liga para Leonardo Simões, diretor comercial, e diz que não estava satisfeito com o carro, que o carro não era bem o que ele queria. Pede para contactar Galba, que era o dono da concessionária, para proceder com a devolução. Leonardo Simões, que também foi ouvido sob o crivo do contraditório judicial, telefona ao Galba. Galba, o senador não gostou do carro, quer devolver. Galba retruca, diz: não posso, já tem quase 300 quilômetros rodados.
Como vou aceitar um carro assim? É difícil de vender comercialmente ele novo. Negociaram e, enfim, chegaram-se a um ponto comum. Galba propôs uma espécie de recompra do carro temporária, por consignação. Ele disse, olha, o senador, à época, tinha pago 138 mil no carro e mais 5 mil de acessórios, dispositivos multimídia, totalizando 143 mil. Galba ofereceu 100 mil. Leonardo achou pouco, achou que ia perder muito, era um pouco tempo de uso do carro. Então, Galba disse, olha, eu pago 100 mil agora, o carro fica aqui à venda. Quando for revendido por 120, 130, 135 mil, eu passo o restante do valor para vocês. E estamos conversados. Ok, o carro ficou lá. O tempo passa e o carro é de difícil revenda. E o Galba retruca e reclama a Leonardo. Leonardo, o carro está aqui, eu estou com prejuízo de 100 mil. Está difícil de vender. Leonardo, então, ciente de que Amorim estava querendo trocar um carro, contacta Amorim. Amorim, tem um carro lá do senador, o carro é bom, ele equipou o carro todo, colocou dispositivos multimídia, Amorim, então, vai à concessionária. Chega lá, conversa com o Galba, diz, Galba, quanto é o carro? O Galba disse, olha, acho que é justo 120 mil. É um valor, um carro de difícil comércio, já tem uns quilômetros rodados. Amorim, então, disse, tudo bem, eu vou ficar com o carro, vou lhe dar o meu em troca. Quanto é que você recebe meu carro, meu sorrento? Ele disse, 70 mil. Amorim retruca, disse, não, 70 está baixo. Vou vender meu carro para outra empresa, vou colocar à venda e aguarde aqui o carro que eu volto para comprá-lo. E assim fez e vendeu por 80 mil no mercado. O carro voltou à concessionária, pagou os 80 mil e financiou 20 no Banco Safra, tem a cédula de crédito e financiamento nos autos, juntada à defesa. E consta lá, ao rodapé da cédula de crédito bancário, o veículo que estava sido dado de garantia. E aí pagou 100 ao Galba. E aí o Galba disse, olha, faltam os outros 20, que é para o senador Collor. Tá certo. Você ele é seu patrão, você se entende melhor com ele. E aí, Amorim deposita o cheque de 20 mil, no dia 27 de março de 2013. No dia seguinte, Galba diz, olha, o presidente disse que está faltando 5 mil, que ele colocou nos dispositivos multimídia, e ele vai e deposita 5 mil, 25 mil, 2 cheques. Tudo isso declarado no imposto de renda, documentado através da cédula de crédito bancário, o comprovante da venda do anterior veículo e confirmado pelas testemunhas na instrução. A visita ao escritório do Youssef, mencionada pelo Ministério Público na tentativa de fazer uma correlação, é posterior, só se deu em junho, 3 meses depois. Então, impossível dizer que esses cheques que foram dados para a aquisição de um veículo teria qualquer relação com a ida dele ao escritório do Youssef. E aí indaga-se, o Ministério Público Federal não produziu uma única prova sequer para contraditar toda essa cronologia documental, fática e testemunhal. Nenhuma, com todas as vênias. Então, esse primeiro episódio relacionado a Amorim, ele restou absolutamente desmistificado. O segundo episódio, relacionado à ida dele ao escritório do Alberto Youssef. Excelências, foi dito aqui, e o professor José Geraldo Alckmin trouxe bem à tona isso, no âmbito da ação penal 1019, inclusive restou registrado isso no acórdão, o senhor Pedro Paulo, que é um empresário de sucesso, passou por um momento de dificuldade financeira, uma peculiaridade de suas empresas, e utilizava o empresário Alberto Youssef como uma espécie de banco informal. Isso restou registrado na ação penal 1019, foi dito aqui da tribuna pelo senhor José Geraldo Alckmin. Pois bem, Amorim não conhecia Youssef. Amorim, em momento nenhum, recebeu qualquer tipo de ordem do senador Fernando Collor para ir ao escritório de Youssef. Titular da empresa da qual ele é empregado e funcionário, o senhor Fernando Collor, procura Amorim e diz, Amorim, Pedro Paulo me emprestará, é um amigo de longa data, isso é público e notório, um amigo de longa data do senador Fernando Collor, Pedro Paulo me emprestará uma quantia, vá ao encontro dele, no escritório dele, que ele irá disponibilizar essa quantia em meu favor. Amorim, tudo bem. Absolutamente, uma ação absolutamente normal dentro do ambiente empresarial. Amorim vai ao encontro de Pedro Paulo. Pedro Paulo, então, diz que esses valores seriam disponibilizados no ambiente de Alberto Youssef. Alberto Youssef que servia como um banco informal de Pedro Paulo.
Pedro Paulo, empresário absolutamente bem-sucedido. Amorim não conhecia, sequer sabia de Youssef. Para ele, um empresário como outro qualquer, com quem Pedro Paulo tinha créditos. Foi ao escritório, então, em razão disso, para levantar valores decorrentes de um mútuo privado que existiu entre Fernando Collor e Pedro Paulo. E um mútuo absolutamente lícito, não há absolutamente nenhuma ilicitude nesse fato. E mais, é preciso dizer, Youssef, em momento algum, replica na instrução a ilação de que aqueles valores seriam oriundos de crime, oriundos da BR Distribuidora. Segundo ponto, Amorim, quando vai ao escritório de Youssef, e o Ministério Público, na instrução, não fez absolutamente nenhuma prova a respeito disso, não tinha qualquer ciência ou consciência de que, nem por hipótese, aqueles valores disponibilizados seriam oriundos de crime. Ora, a suposta solicitação ou aceitação de promessa ou vantagem indevida que teria acontecido na visão do Ministério Público e que restou desmistificada na instrução, ela teria sido anterior à ida dele ao escritório de Youssef. Então, era dever do Ministério Público demonstrar... Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Ação penal número 1025. Como condená-lo sem que tenha a prova cabal e inequívoca de que ele tinha ciência e consciência de que aqueles valores decorrentes de mútuo, na verdade, seriam oriundos de crime? Essa prova não existe nos autos. Não há absolutamente nenhuma testemunha que diga ou que faça jus à pejorativa menção, com todo respeito, que Amorim recebeu na denúncia de testa de ferro do senador Fernando Collor. Absolutamente inverídica essa afirmação, com todo respeito. Quebrou-se o sigilo desse homem. A sua vida é absolutamente compatível com seus rendimentos. Nenhuma imbricação ou ligação patrimonial entre ele ou quem quer que seja. Ele foi alvo de buscas. Levaram seu computador de sua casa. Nenhum destaque feito pela autoridade policial. Apreenderam seu celular. Ele forneceu a senha, fizeram uma verdadeira devassa em todos os diálogos, aqueles armazenados e os apagados. E os únicos diálogos destacados pela Polícia Federal como sugestivos de crime foram a conversa de Amorim com um vendedor de carros chamado Ricardo Briz, onde ele pergunta a respeito informações sobre revisão e transporte de veículos do acionista da empresa, o senhor Fernando Collor. A sugestão de crime seria essa: conversou com o vendedor de carros. Olha, quanto é que é a revisão? Quanto é que deu a revisão? E manda o comprovante de pagamento das contas, evidentemente, da Gazeta, da qual o acionista da empresa é titular e tem com essa empresa um contrato de mútuo. Isso é incontroverso nos autos. Então, Amorim não tem nenhuma atuação, nenhum tipo de conduta de vontade própria. Age como um funcionário de empresa privada. E assim o é. Nos autos não consta absolutamente nenhuma demonstração, nenhuma comprovação de que tivesse ele qualquer tipo de ciência dessa suposta e inexistente, como se viu nos autos, solicitação de vantagem indevida. O senhor Alberto Youssef, quando ouvido, diz que também não sabia que aquela verba seria oriunda da BR Distribuidora. Ora, se ele, que era o banqueiro informal, não sabia, como dizer que Amorim tinha ciência? Vieram aos autos os registros de entrada da BR Distribuidora e da UTC. Nenhuma entrada de Amorim, nem na BR Distribuidora, nem na UTC Engenharia. Foram ouvidos o senhor Ricardo Pessoa, o senhor Valmir, da UTC, foram ouvidos diversos servidores da BR Distribuidora, absolutamente ninguém conhecia Amorim. Que testa de ferro é esse? Que ninguém conhece, que ninguém o sabe como representante daquela pessoa que supostamente ele representaria. Essa versão não condiz com a realidade processual. Essa ilação formulada em desfavor de Amorim não condiz com a realidade processual. Terceiro episódio, eminentes ministros, eminentes ministras, é relacionada à cômoda criminalização do ingresso de valores nas contas da Gazeta. O Ministério Público Federal não explicitou
se essa verba que ingressou nas contas da Gazeta seriam lícitas, ilícitas, de onde viriam, quem viria, absolutamente não. Simplesmente, de forma cômoda, criminalizou todo e qualquer depósito feito em dinheiro na conta da Gazeta, nas contas das empresas do Grupo Arnon de Melo. E, mesmo sem demonstrar que Amorim tivesse tido qualquer participação no recebimento ou operacionalização desses valores, denunciou Amorim. O responsabilizou objetivamente pelo fato dele ser integrante da diretoria da empresa. O Ministério Público não fez a prova, mas assim como no episódio do carro, assim como no episódio do Youssef, onde as provas vieram à luz do contraditório pela defesa, a defesa, dentro dos limites que lhe são possíveis, produziu essa prova na instrução. E produziu de que maneira? Primeiro, é um fato relevante aqui, a Procuradoria-Geral da República, em dado momento, aditou a denúncia e incluiu na denúncia o diretor financeiro da Gazeta, o senhor Eduardo Frazão, e, além deles, outros 2 denunciados, o senhor Cleverton Costa e Fernando Tiago. E por que fez esse aditamento? Porque constatou, na fase inquisitorial, que quem era o responsável pela gerência financeira da Gazeta, das empresas da Gazeta, era o senhor Eduardo Frazão, diretor financeiro. E quem teria operacionalizado alguns depósitos em valores seriam esses 2 senhores, o senhor Cleverton Costa e Fernando Tiago. A denúncia foi rejeitada em relação a eles. A partir dessa rejeição, a Procuradoria-Geral da República volta, com todo respeito, e recarrega as baterias em desfavor de Amorim. Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Ação penal número 1025. Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello. Uma acusatória contra Amorim, que agora sim seria novamente o responsável objetivo por todo e qualquer ingresso de valores nas contas da Gazeta. Pois bem, durante a instrução demonstrou-se que a responsabilidade da movimentação financeira não era do âmbito de atribuições de Amorim. É uma empresa sólida, existe um departamento, tesouraria, diretoria financeira, que cuida disso. Então, os valores e a gerência financeira, a senha bancária, o token, tudo isso fica a cargo da diretoria financeira, que não evidentemente que não é formada só por uma única pessoa. E mais, o Ministério Público não explicitou de onde viriam esses valores, mas a defesa fez questão de trazer a prova sobre o crivo do contraditório. Testemunhas foram ouvidas, a senhora Valquíria Cerone, a senhora Glênia Passos, o senhor Armando Dias Cunha, e eles explicitaram que esses valores que vinham em espécie decorriam da venda de joias e obras de arte da então sócia administradora, a senhora Ana Luísa Collor de Mello, que vendia e também que tinha contrato de mútuo com a empresa e, ao vender, internalizava esses valores na empresa, seja para abater do seu mútuo ou para ajudar as empresas em eventuais dificuldades financeiras, mas ela, já no crepúsculo da vida, vendia essas obras de arte e encaminhava à Gazeta. Ao chegar à Gazeta, isso era comunicado, evidentemente, ao Amorim, e esses valores eram encaminhados à diretoria financeira, à tesouraria, que ou aportava os valores ou realizava qualquer tipo de pagamento, tudo isso escriturado contabilmente. Não há absolutamente nenhuma ilicitude no fato. Do ponto de vista da perspectiva criminal que se apura nessa ação penal, absolutamente não. Então, nem Amorim era o responsável e não pode ser responsabilizado objetivamente. A empresa tinha rotina e administrações próprias, não cabia a ele questionar ou divergir dessas rotinas. E, segundo, existia uma diretoria financeira que operacionalizava esses valores e que foram denunciados, sejam aqueles responsáveis pelos depósitos, seja aquele que movimentava as contas da Gazeta, e a denúncia foi rejeitada em relação a eles. Então, esse é o quadro em relação a Luiz Amorim, eminentes ministros e eminentes ministras. Não há absolutamente nenhum traço de culpabilidade nesses autos. Nada na instrução que tenha indicado que Luiz Amorim tivesse algum tipo de ciência ou consciência de supostas solicitações de vantagem devida. Absolutamente não. Amorim é um homem inocente, esse homem não é um criminoso. Esse homem é um funcionário de empresa privada. E é por isso, senhores ministros, senhoras ministras, senhores ministros, que, para não cansá-los, dado o quadro e a profundidade de Vossa Excelência, ministro Fachin, com quem tem abordado essa ação penal, que é siamesa da ação penal 1019, é correto, como dito aqui pelo ex-ministro do TSE, Alckmin, de fato há essa imbricação, é por isso que pede-se, aqui desta tribuna,
que Vossas Excelências absolvam este homem inocente, Luiz Amorim. É a sustentação. Obrigado pela atenção. Agradeço. Em imagem aberta, vista dos ministros em plenário. Ao centro da mesa, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. Ao eminente relator. Muito obrigado, senhora presidente. Recebo a palavra e agradeço a Vossa Excelência, manifestando-me, portanto, nesta sessão, à luz do relatório apresentado ontem, da sustentação oral por parte da procuradora doutora Lindora Maria Araújo, vice-procuradora-geral da República, e hoje À direita da mesa, o ministro Edson Fachin. brindados também pelas sustentações orais na ordem que foram proferidas, doutor Marcelo Luiz Ávila de Bessa, doutor José Eduardo Rangel de Alckmin e doutor Milton Gonçalves Ferreira, que declinou ser esta a primeira sustentação oral da tribuna, e eu olhava para Ministros a julgam ação juventude de contra Vossa o Senhoria e lembrava-me da primeira senador sustentação oral que, Fernando como Collor de advogado, Mello por fiz reputação nessa passiva, tribuna, lavagem de dinheiro e participação em portanto, organização criminosa. uma Ação penal, reminiscência número que 1025. Vossa Senhoria trouxe à mente deste cujo destelhamento capilar superior vai revelando a passagem dos anos. Pois bem, senhora presidente, nós praticamente nos aproximamos do horário do intervalo regimental, mas gostaria inicialmente, se assim a eminente presidente me permitir, ministra Rosa Weber, a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, vou apresentar o voto que irei apresentar, com perdão do pleonasmo. Eis que o voto que trago à colação é composto de 200 páginas exatas e, portanto, gostaria de fazer uma referência inicial e quero, desde logo, salientar que o voto agora está sendo entregue fisicamente aos eminentes ministros, também foi por meio virtual, aos eminentes ministros que nos acompanham por vídeo, e eu não fiz referência porque, de onde nós nos sentamos aqui ao lado da bancada, nós não enxergamos os colegas, exceto quando eles se dirigem ao pleno, e aí os vemos na tela maior. Mas quero que todos também se sintam cumprimentados, tal como fez a ministra presidente na abertura da sessão. E gostaria também de salientar que, ao final do voto que irei proferir, vou entregar uma cópia dele à senhora vice-procuradora-geral da República e aos 13 ilustres advogados constituídos na defesa. Este voto, senhora presidente, ele analisa as 5 preliminares que foram suscitadas nos autos. Embora delas as sustentações orais hoje não cuidaram detalhadamente, eis que se concentraram, e aqui longe de fazer uma síntese, mas se concentraram na tentativa de evidenciar que não teria o órgão acusatório desincumbindo-se do ônus de demonstrar a presença não mais de indícios de materialidade e autoria, mas de prova robusta que sustente condenação. Ainda assim farei, e o voto faz nas primeiras páginas, uma referência e uma análise dos 5 elementos preambulares que foram suscitados. A questão da conexão, e aqui sim foi multicitada a ação penal 1019, a falta de congruência que é mencionada em relação aos elementos constantes da acusação e o desdobramento, a necessidade de prova pericial, a questão da prova documental e, por último, o excesso acusatório. No mérito, tal como restou muito bem exposto na sustentação oral da senhora vice-procuradora e dos ilustres advogados, são 3 grandes blocos, os 2 primeiros subdivididos. O primeiro bloco, que vai merecer a nossa análise, diz respeito a 4 imputações específicas acerca do delito de corrupção passiva. Vale dizer, a primeira, a sustentada tipicidade, tendo em vista a natureza jurídica da BR Distribuidora,
A segunda diz respeito ao contrato de troca de bandeira. A terceira, o contrato de construção de bases de combustíveis. E a quarta e última, contrato de gestão de pagamentos e a questão do terminal em Macaé. Portanto, esses são os 4 blocos de imputação no primeiro grande bloco do mérito que diz respeito à corrupção passiva. O segundo grande bloco no mérito, e eu aqui percebo que todas as sustentações orais percorreram esse íter, portanto, eu estou, na verdade, apenas esquadrinhando a dimensão do voto, eis que não é comum que um voto seja tão alongado, tendo 200 páginas. Portanto, eu não quero que os colegas recebam como uma ameaça esse cartapasso de 200 páginas. Mas, a rigor, como todos nós sabemos, o exame de ações penais originárias traz para o Supremo Tribunal Federal uma posição quase em tudo similar a um juiz singular, e aqui o fazemos no colegiado, agora no plenário, ou que seja também nas turmas, a posição de supervisionar o inquérito, conduzir o exame de recebimento ou não da denúncia, em seguida, realizar a instrução probatória. Nesse caso, o nosso gabinete realizou, como não poderia deixar de ser, todas as audiências atinentes à instrução, ouvida das testemunhas e assim por diante. Então, por isso, esse segundo bloco, como mencionei, cuida da questão específica para a qual também se dirigiu a atenção das sustentações orais no tema atinente à lavagem de capitais. Esse segundo grande bloco é dividido na peça acusatória, mas procurei fazê-lo no voto, à luz de organizar o exame dos fatos, em 4 vias, por meio das quais, segundo o órgão acusatório, segundo o Ministério Público, a lavagem teria operado. O primeiro, via depósitos fracionados em conta corrente. O segundo, depósitos em contas correntes das empresas. O terceiro, via aquisição de automóveis de luxo e obra de artes. E o quarto, via atuação de um dos correios, Pedro Paulo Bergamaschi. Portanto, o primeiro bloco do mérito, corrupção passiva, dividido em 4 subblocos. O segundo, lavagem de capitais, também dividido em 4 subblocos. E, por último, a questão atinente à organização criminosa. Tudo isso está no nosso voto. As preliminares, senhora presidente, são examinadas já a partir da página 2, que trata da questão da conexão entre esses autos e a ação penal 19. Na página 8, eu examino a questão da falta da congruência, isso que a defesa suscitou, e isso, de algum modo, foi repisado da tribuna, que a Procuradoria-Geral da República, em sede das alegações finais, teria alterou de forma significativa a imputação, especialmente no tocante ao delito de corrupção passiva. Isso está na página 8 e seguintes do voto. Há depois a terceira preliminar, que diz respeito a uma argumentação sobre cerceamento de defesa quanto à perícia em arquivo eletrônico original e uma tabela que foi apresentada pelo colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa. Eu examino essa questão atinente ao exame pericial a partir da página 15 e, posteriormente, a partir da página 18, o tema atinente à prova documental que foi formulado o pedido formulado pela defesa técnica de Luiz Pereira Duarte de Amorim. E, em quinto e último lugar, a questão atinente às alegações do excesso acusatório por parte do Ministério Público. Portanto, as primeiras 20 páginas do voto eu me ocupo das preliminares. Em seguida, a partir da 21ª página, examina o mérito, sendo que as primeiras 34 páginas são dedicadas ao exame introdutório do tema atinente ao delito de corrupção passiva. Feita essa introdução sobre o delito, a partir da página 56, examino cada um dos subblocos atinentes à corrupção passiva.
Em primeiro lugar, a alegada atipicidade das condutas narradas. Portanto, o que se sustenta é que, mesmo tendo havido as condutas narradas na inicial, haveria atipicidade em razão da natureza jurídica da BR Distribuidora, que, como sociedade anônima, integraria, portanto, o regime jurídico de direito privado. Mais adiante, eu examino o segundo subbloco no tema da corrupção, que diz respeito ao contrato de embandeiramento de postos, celebrado esse contrato entre a BR Distribuidora e a sociedade empresária DVBR, Derivados do Brasil S.A., no ano de 2011. E, em terceiro lugar, aí já estamos na página 76 do voto, examina os contratos de construção. Na pauta, ação penal número 1025, relator, o excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin. Contratos esses precedidos de procedimentos licitatórios simplificados. Esse é um exame mais alongado e vai até a página 119 do voto. Na página 119, eu inicio o exame do quarto e último bloco atinente à corrupção passiva, que diz respeito ao contrato de gestão de pagamentos de programa de fidelidades com a FTC Cards, processamento e serviço de fidelização limitada, e as tratativas em torno da construção e locação do armazém de produtos químicos da BR Distribuidora em Macaé, estado do Rio de Janeiro. Isto feito, conclui-se aí o exame do primeiro universo de questões atinentes ao mérito, que é o universo atinente às imputações de corrupção passiva. Principiamos, portanto, na página 125 do voto, o exame das questões atinentes à lavagem de dinheiro. Faço uma breve introdução de 5 a 10 páginas sobre essa matéria e, a partir daí, examinamos os 5 itens específicos que são as vias por meio das quais a lavagem de dinheiro, segundo o Ministério Público, teria ocorrido. Em primeiro lugar, os depósitos fracionários em dinheiro em contas correntes. Em segundo, lavagem de dinheiro mediante depósito em contas correntes titularizadas por sociedades empresárias vinculadas ao acusado Fernando Afonso Collor de Mello. E aí já estamos na página 149. Me detenho um pouco nesse item até a página 171, quando inicia o terceiro subbloco da lavagem, que diz respeito à lavagem por meio de aquisição de automóveis de luxo, imóveis, obras de arte, lancha, e custeio de despesas pessoais. E, por último, a partir já da página 175, lavagem de dinheiro atribuída a Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos. Já, então, chegamos ao terceiro e último bloco atinente ao mérito, que diz respeito à organização criminosa, a partir da página 177. No final, eu faço uma síntese do voto, e aí, da página 180 a 200, as últimas 20 páginas dizem respeito às conclusões que trago à guisa de disposições finais deste voto. Portanto, senhora presidente, essa é a apresentação do voto, e começo, antes mesmo de examinar as preliminares, examinando uma preliminar das preliminares que foi suscitada da tribuna em homenagem ao doutor Alckmin, que aqui fez referência a um procedimento de cooperação internacional que se desenvolve no âmbito da Procuradoria-Geral da República. Este motivo levou a defesa, precisamente do réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, requerer a retirada de pauta da presente ação penal. O argumento que me foi deduzido, protocolado e me chegou ao gabinete, e eu examinei no dia 9, e exarei despacho sobre esta pretensão, segundo a qual ainda não teria sido franqueado acesso aos autos em que veiculado o procedimento de cooperação internacional em trâmite na Procuradoria-Geral da República, consoante determinado em folhas 8.249 e 8.252. A informação prestada na tribuna é fidelíssima, no sentido que, efetivamente, o pedido de acesso foi deduzido anteriormente e esse relator deferiu esse pedido de acesso. E
Nada obstante, tal como assentei no despacho que indeferiu o adiamento do julgamento, esse é um procedimento de cooperação internacional, aqui menciono o número, que não caracteriza procedimento investigatório realizado por órgão com competência de política judiciária. Portanto, não diz respeito a essa ação penal exata ou especificamente. Ademais, esse procedimento e os seus eventuais resultados não vieram aos autos, portanto, não podem ser considerados nem pela acusação e muito menos pelo relator. Portanto, prejuízo algum há do ponto de vista do exame. É claro, como não poderia deixar de ser, o acesso às defesas foi franqueado. A esse procedimento que, a rigor, tem feitio administrativo e é levado a efeito no âmbito, como eu disse, da Procuradoria-Geral da República, como um procedimento que causa alguns ruídos. E alguns um pouco mais altos do que o normal dos ruídos de um canteiro de trabalho. Portanto, esse Com a palavra no centro da tela, o excelentíssimo senhor ministro, relator do feito. Financeira. E são dados que efetivamente não vieram aos autos, portanto, não podem ser utilizados nem pela defesa, nem muito menos pela acusação, e não serão considerados, obviamente, pela própria relatoria. Com isso, presto contas desse universo, senhora presidente, inicio, então, o voto propriamente dito, dizendo que e talvez, senhora presidente, quiçá respondendo uma pergunta mental que vosso olhar interrogativo simbolicamente me dirige, eu poderia tratar das preliminares e, como já se percebeu, como indiquei que vou examinar o mérito, não me parece que estou adiantando nada ao dizer desde logo que vou superar as preliminares. Mas, se Vossa Excelência me permitir, ao cabo de alguns minutos, eu faço uma síntese do exame e superação das preliminares. Se Vossa Excelência assim entender bem, eu já estarei previamente de acordo, se essa for a compreensão de Vossa Excelência, nós podemos prosseguir com o exame de mérito após o intervalo, embora eu também possa prosseguir, ficando claro a critério de Vossa Excelência. Ministro Fachin, a observação de Vossa Excelência, para mim, está perfeita, e a forma como em imagem aberta, vista dos ministros em plenário. Eu acolho, mas o meu olhar para Vossa Excelência tinha uma outra causa. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Pensar diante deste ruído terrível, né, que quase nos assustou, que se trata de mais um dos reflexos do que este prédio sofreu em 8 de janeiro último, porque nós ainda estamos usando equipamentos não totalmente reconstituídos e muitos emprestados, porque, inclusive, as nossas câmeras foram todas destruídas. Então, seguramente, ainda não tenho a resposta, mas é exatamente isso, e foi a minha intuição. São ainda os reflexos de 8 de janeiro. Mas Vossa Excelência continua com a palavra. É o som eloquente, presidente, do luto decorrente de uma infâmia, como diz Vossa Excelência. Passo, portanto, ao voto propriamente dito, dizendo tratar-se de ação penal. Quem vota é o excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, relator Fernando da ação. Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, na qual a Procuradoria-Geral da República lhes atribui a prática dos seguintes 3 crimes: corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o Ministério Público Federal, entre os anos 2010 e 2014, ministro julga ação contra o ex-deputado senador organização Collor criminosa na Petrobras, BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras, sobre a qual exercia decisiva influência política o então senador da República, Fernando Afonso Collor de Mello, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro. A imputação, hora e análise, é limitada ao primeiro grupo político com ascendência sobre a BR Distribuidora, eis que, de fato, há uma ação penal específica sobre o segundo grupo político e vinculado a um outro partido, que é o Partido dos Trabalhadores,
em que se encontra presente o deputado federal Vander Luiz dos Santos Lobe. Nessa ambiência, diz a Procuradoria-Geral da República que as indicações às presidências e às diretorias da BR Distribuidora foram divididas entre o então senador e o Partido dos Trabalhadores, no âmbito das quais eram praticadas ilegalidades ao favorecimento de pessoas jurídicas em contratos celebrados com a referida sociedade de economia mista, tendo por contrapartida o pagamento de vantagens indevidas. A denúncia cita, então, irregularidades no contrato de troca de bandeira de postos de combustíveis celebrados, esses contratos entre a BR Distribuidora e a DVBR, no ano de 2011. Aqui um contrato de troca de bandeira e 4 contratos celebrados pela BR Distribuidora com a UTC para a construção de bases de distribuição de combustíveis e no contrato de prestação de serviços de captura e processamento de cartões para a rede de postos da BR Distribuidora firmados com a FTC Cards, processamento e serviço de fidelização limitada, no ano de 2011. Descreve ainda a peça acusatória a solicitação de vantagem devida no ano de 2013 para a viabilização perante a BR Distribuidora de contrato de construção e locação ou leasing de armazém de produtos químicos na cidade de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, com a sociedade empresária Jaraguá Empreendimentos Industriais Limitada. Na sequência, a acusação narra uma série de delitos de lavagem de capitais por meio de atos subsequentes ao recebimento das vantagens devidas, bem como as circunstâncias fáticas que, em seu modo de ver, evidenciariam a constituição por parte dos denunciados de uma organização criminosa. Sumariada a hipótese acusatória, passo a análise das questões preliminares suscitadas pelas defesas técnicas do acusado, e são 5. Quanto à primeira, conexão entre o objeto desses autos e a ação penal 1019, a defesa técnica do denunciado Pedro Paulo requereu o reconhecimento da conexão destes autos, dessa ação penal 1025, com objeto da ação penal 1019, apontando a necessidade de tramitação conjunta dos feitos, pois, segundo afirmou, cuida-se em ambos procedimentos de uma mesma organização criminosa supostamente instalada na BR Distribuidora. Eu anoto de saída que essa pretensão já foi rejeitada pela segunda turma por ocasião do juízo de viabilidade da denúncia e do julgamento dos respectivos embargos declaratórios. Veio novamente essa pretensão aos autos e este relator, por meio de edição monocrática de 29 de maio de 2018, ontem rememorei a Vossas Excelências que o início deste procedimento se deu em 2015 e houve todo um percurso até ser pautado em 2011 e ontem iniciamos o julgamento nesse plenário. Portanto, em decisão monocrática de 29 de maio de 2008, novamente... Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Sobre a dimensão de que a subsunção de condutas que são atribuídas aos corréus dizem respeito a um tipo penal que tutela o bem jurídico supostamente violado, ou seja, em especial o elemento subjetivo. O que significa, portanto, que nada impede este exame que aqui está sendo feito, ainda que se trate de crime de concurso necessário, essa característica não exclui a possibilidade de desmembramento do processo em relação a determinados acusados, como temos precedentes nesse tribunal. Com base nessas e outras razões que já foram objeto da decisão da segunda turma, eu estou rejeitando esta preliminar suscitada pela defesa do acusado Pedro Paulo e, de consequência, negando provimento ao agravo regimental de folhas 3445 e 3452.
Quanto à segunda preliminar, alegada falta de congruência entre a denúncia e as alegações finais do Ministério Público, é aventada a descrição genérica e indeterminada do ato de ofício caracterizador do delito de corrupção passiva. Aqui também, a defesa técnica do acusado Pedro Paulo sustenta que a Procuradoria-Geral da República, em alegações finais, alterou de forma significativa a imputação do crime de corrupção passiva, atribuída essa imputação ao denunciado Fernando Afonso Collor de Mello, para a consumação do qual teria concorrido, isso sem o proceder do Ministério Público, sem a observação do procedimento descrito no artigo 384 do Código de Processo Penal. Também estou afastando essa preliminar, dizendo que, mesmo que nas alegações finais o Ministério Público tenha inserido argumentos que, na visão da defesa, desbordam da tese acusatória disposta na denúncia, tal circunstância não tem o condão de, em preliminar, macular o processo em julgamento, já que eventuais excessos certamente poderão ser objeto de oportuna valoração quando o órgão julgador fizer análise do mérito da ação. Ademais, como é disso, o acusado se defende da narrativa fática exposta na denúncia, cujas consequências jurídicas serão definidas por ocasião da decisão quanto ao mérito da pretensão punitiva estatal que aqui veio aos autos. Portanto, também rejeito esta preliminar. Em terceiro lugar, quanto ao indeferimento de produção de prova pericial no material entregue pelo colaborador Ricardo Pessoa. Faço uma alongada digressão sobre esta matéria acerca do meio eletrônico que foi apresentado pelo colaborador no âmbito da colaboração premiada, mas eu anoto, quanto a isso, que desde 1º de dezembro de 2015, todos os elementos e documentos apresentados por esse colaborador estão submetidos ao regime de irrestrita publicidade. Portanto, todos esses documentos estão à disposição não só do acusado, mas de quem queira acessar e, portanto, para providenciar cópias de documentos e mídias digitais que entenda pertinentes ao exercício do direito de defesa no decorrer da instrução criminal, à luz do artigo 231 do Código de Processo Penal. Ademais, também ao tema, que aqui estou a suscitar, da discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória. Eis que, pelo sistema de persuasão racional, é o Estado juiz que figura como destinatário do conjunto probatório e este atua mediante critérios de liberdade regrada nas etapas de admissão e valoração da prova. Por isso, levando em conta diversos precedentes, também aqui estou rejeitando a preliminar de cessamento de defesa que foi arguída pela defesa de Pedro Paulo e, por conseguinte, negando provimento aos agravos regimentais, são 2 sobre essa matéria, de folhas 3445 a 3442 e o de folha 7035 até 7043. O quarto argumento preliminar diz respeito ao indeferimento de produção de prova documental formulado pela defesa técnica de Luiz Pereira Duarte de Amorim. Este, um dos corréus, pugnou pela apresentação da planilha de endereços aludida pelo colaborador Rafael Angulo em seu termo de declarações, bem como pelo fornecimento do arquivo eletrônico original em que consta a entrada do defendido no prédio de Alberto Youssef, com o intuito de que seja determinada a perícia sobre aquele arquivo. Por meio da decisão que proferi em 29 de maio de 2018, todas essas pretensões foram indeferidas, as quais foram renovadas na oportunidade prevista, como sabemos, pelo artigo 10 da Lei 8.038 de 1990, e foram por mim novamente rejeitadas, e lá consignei que a documentação pretendida pela defesa
encontrava-se acessível nos autos das respectivas colaborações premiadas, revelando-se prescindível à requisição judicial. Ademais, em nenhuma das oportunidades em que formulou esse requerimento de produção probatória, a defesa técnica do acusado Luiz Pereira Duarte Amorim chegou a justificar a necessidade das pretensões, limitando-se a afirmar que a análise dos registros de entrada e saída no escritório de Alberto Youssef serviria tanto para possibilitar o exame pericial, como para averiguar se, na ida do agravante ao local, havia compatibilidade com algum registro de entrada e de saída do delator, e que o exame pericial no pendrive do colaborador Rafael Angulo, bem como a juntada aos autos da lista de endereços por este visitado na entrega de valores, se prestariam a desvelar inconsistência do depoimento do citado colaborador. Como se vê, o alcance de tais pretensões não se encontra sujeito à reserva de jurisdição. Por isso, afasto a preliminar e proponho negativa de provimento ao agravo regimental interposto pela defesa de Luiz Pereira Duarte Amorim, em folha 7.065 a 7.069. Por derradeiro, quanto à última preliminar, senhora presidente e eminentes pares, quanto às alegações de excesso acusatório e impossibilidade de prolação de juízo condenatório com base exclusivamente em depoimentos prestados por colaboradores da Justiça. Por ocasião das respectivas alegações finais, todos os acusados refutam a sistemática de valoração probatória proposta pelo Ministério Público Federal na sua peça final, destacando a impossibilidade de prolação de juízo condenatório baseado exclusivamente na declaração de colaboradores. A defesa do acusado Pedro Paulo insurge-se contra... Ministros votam a ação penal número 1025. O que alega ser excesso acusatório por parte do Ministério Público, consubstanciado, são suas palavras, no absurdo pedido de condenação de 347 crimes de lavagem de capitais em concurso material. Pois bem, do teor dos argumentos expostos pelos acusados, sem embargo, de irrestritamente concordar-se com a preliminar, ou seja, impossibilidade de prolação de juízo condenatório baseado exclusivamente em declaração de colaboradores, conclui que tais insurgências não são prejudiciais à análise da pretensão acusatória, afigurando-se impróprio o tratamento desses temas em sede preliminar, pois se imbricam com o mérito da denúncia que foi ofertada nesses autos e, portanto, do julgamento do mérito da ação penal, o que inicio a seguir ou quando assim melhor entender a presidência dessa sessão. Luiz Edson Fachin, suspendo a sessão pelo prazo... Imagem aberta, os ministros em plenário, os ministros se levantam.